Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Leandro Vieira e neste vídeo nós vamos ver aqui o número misto e a fração imprópria, tá? Para começar a explicar esse tema, pessoal, eu vou pegar aqui o nosso exemplo do chocolate. Tá vendo aqui do lado direito? Então a situação é a seguinte, ó. Júnior comprou 2 chocolates com 4 quadradinhos cada um. Então tá vendo aqui o chocolate aqui, ó? Temos 1, 2, 3, 4, certo? 4 pedaços do nosso chocolate, tá bom? E aqui embaixo temos mais um chocolate, tá? Também igualzinho ao de cima, ó. Tem 1, 2, 3, 4 pedaços, beleza? 4 quadradinhos. Tranquilo até aí? Então vamos continuar aqui, ó. Acompanhe comigo aqui no texto, ó. Do primeiro chocolate, ele não comeu nada. Então tá aqui o primeiro chocolate, ó. Tá intacto, beleza? Como que a gente representa, pessoal, a fração desse chocolate? Olha só. O número de baixo da fração é a quantidade de partes, né? Quantidade de pedaços que o chocolate tem. Como o chocolate tem 4 pedaços, o número que vai aqui embaixo é 4. O número de cima, pessoal, vai ser 4 também. Por quê? Porque se eu quero considerar aqui a fração que sobrou do chocolate, e como sobrou tudo, né, porque ele não comeu nada, né, sobrou o chocolate inteiro, então sobraram aqui as 4 partes, beleza? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Muito bem, vamos lá agora. Vamos continuar a leitura. Do segundo chocolate, né, ele comeu um quadradinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse quadradinho aqui, né, na verdade é um retângulo, tá? Esse pedaço aqui ele comeu, tá? Então, ó, mais uma vez, esse chocolate aqui de baixo também está dividido em 4 pedaços. Então, o número aqui de baixo é 4 por causa disso. O chocolate tinha 4 pedaços. E o número aqui de cima, pessoal, é a quantidade de chocolates, né, quantidade de partes, né, do chocolate que sobraram, né? Sobraram 1, 2, 3 partes, tá bom? Tranquilo aí? Então, olha só, vamos ver aqui. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo primeiro. Não, tranquilo, é isso mesmo, ó. Vamos ver aqui primeiro a fração imprópria, tá? Pessoal, desse primeiro chocolate, nós temos aqui a fração 4 sobre 4, né? 4 quartos, beleza? E do chocolate aqui de baixo, nós temos a fração 3 sobre 4, tá? Então, olha só. Ao invés de eu representar essas frações como 4 sobre 4, e depois eu representar o outro chocolate como 3 sobre 4, eu posso representar essa fração mais essa fração em uma única fração. Puxa, como que faz isso então? É o seguinte, pessoal, basta nós somarmos as duas frações. Basta nós somarmos quanto que sobrou aqui dos 2 chocolates. Então, do primeiro chocolate a gente tinha 4 sobre 4, né? Então, a gente vai somar com o chocolate de baixo. O chocolate de baixo sobrou o quê? 3 sobre 4, né? 3 quartos. Então, olha só. E a gente vai somar essas duas frações. Olha só, se você já viu as explicações anteriores, você vai saber que quando nós vamos somar frações, o número que está aqui embaixo, a gente simplesmente repete ele aqui, tá? Não vai cair na tentação de fazer 4 mais 4 e colocar o 8 aqui, tá, pessoal? A parte de baixo a gente não mexe, tá bom? Então, desde que elas estejam iguais, né? Aqui tem que estar igual aqui, tá? Se não estiver igual, aí a gente tem que fazer um procedimento para que fique igual, tá? Não é o foco dessa aula. E a parte de cima, agora sim, né? A parte de cima você vai somar normalmente, ó. 4 mais 3 dá 7. Então, olha só, eu pergunto para você, o que significa esse 7 sobre 4 aqui? Esse 7 sobre 4 é uma fração que representa, ao mesmo tempo, essa situação, esse chocolate,
e esse chocolate ao mesmo tempo, tá? E olha só, para você identificar essa fração aqui, ela é chamada de fração imprópria, tá? Professor, como que eu sei que a fração ela é chamada de fração imprópria? Quando o número de cima aqui, ó, for maior que o número de baixo, essa fração vai se chamar fração imprópria, tá? Fração imprópria, beleza? Outra coisa, se você se deparar com uma fração onde a parte de cima é maior que a parte de baixo, isso significa que essa fração está representando mais de uma figura, né? No nosso caso aqui está representando duas figuras, né? 2 chocolates, tá? Só que essas frações aqui impróprias poderiam representar até 3 figuras, 4 figuras, quantas figuras você quiser, tá bom? Não tem limites. Tá legal, pessoal? Fração imprópria, como é que faz? Né? A gente pega a fração, a primeira fração, soma com a segunda fração e conseguimos representar com uma única fração as duas figuras, ou mais, né, se tiverem mais, tá bom? Vamos ver agora os números mistos, tá? Eu vou apagar aqui, para dar espaço para a gente. Deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Beleza, ó. Vamos ver aqui números mistos. Né? A gente acabou de fazer que esses 2 chocolates podemos escrever como 7 sobre 4, tá? Mas existe uma outra representação para representar esses 2 chocolates também ao mesmo tempo, tá? Que é o número misto. Como que funciona o número misto? Pessoal, eu quero que você preste bastante atenção nesse primeiro chocolate aqui, no chocolate de cima, tá? Nesse chocolate de cima, nós temos um chocolate que tinha 4 pedaços e que continua tendo 4 pedaços. Então, a gente colocou 4 em cima também, tá? Então, como é que funciona isso aqui, pessoal? Quando a gente tem a parte de cima igual à parte de baixo, nós podemos escrever isso aqui como 1, tá? Professor, não entendi. Por que esse 1? Porque, ó, perceba que o chocolate aqui está inteiro. Ninguém comeu nenhum pedaço desse chocolate, então é um chocolate inteiro. Então, nós dizemos que ele representa um inteiro, tá? Então, toda fração que você ver desse jeito, pessoal, isso aqui é bem importante, ó. Toda fração que você se deparar que tiver a parte de cima igual à parte de baixo, isso aqui é igual a 1, tá? Dá para conferir isso, além de eu falar que isso aqui é 1 inteiro, dá para eu fazer aqui a continha se eu quiser, né? Porque a fração ela também é uma divisão. Como assim uma divisão? Se eu tenho 4 sobre 4, isso quer dizer que eu pego o número de cima e divido pelo número de baixo, tá? E quanto que dá essa conta? 4 dividido por 4. O resultado aqui dá 1, tá? Perceba aqui, ó, dá 1. Tá bom, pessoal? E se eu tivesse, por exemplo, vamos fazer aqui uma figurinha bem simples aqui, ó. Se eu tivesse um chocolate que tivesse apenas 2 partes, tá? E também ninguém comeu nada desse chocolate, tá? Eu tenho a primeira parte e eu tenho a segunda parte. Então essa fração aqui, ó, para a gente representar, ela seria como, ó? O chocolate tem 2 pedaços, então eu coloco 2 aqui, né? Está dividido em 2 pedaços. E temos aqui 2 partes ainda, então a parte de cima também é 2, tá? Isso aqui também daria 1. Por que também daria 1? Porque temos aqui, mais uma vez, um chocolate inteiro, né? 1 inteiro. Beleza, pessoal? Então, resumindo aqui, ó, 4 sobre 4 é igual a 1. E agora você vai ver por que a gente precisa saber disso, ó. Vamos apagar aqui de novo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vou fazer dessa forma, ó, primeiro chocolate, certo? Primeiro chocolate, vamos abreviar aqui. Primeiro chocolate, eu tenho 4 sobre 4, ou eu tenho 1, certo? Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui o nosso segundo chocolate. E o segundo chocolate, pessoal? Segundo chocolate, ficou meio feio isso aqui, né? Segundo chocolate a gente tem
3 quartos, né? Tá vendo aqui? Então a gente tem aqui 3 quartos. Esse chocolate ele tá inteiro? Não tá, né, pessoal? Não tá inteiro, né? Tá faltando um pedaço. Então eu não posso colocar aqui 1 também. Não posso, tá? Deixa eu apagar aqui. Como é que faz então? Faz o seguinte, pessoal. A representação desse chocolate aqui de baixo, ó, fica 3 quartos mesmo, tá? Então como que vai ficar o nosso número misto, tá? Ficou um P aqui, né, pessoal? Que é uma bolinha, tá? Número misto. Para eu representar esses dois chocolates em um único número, um número misto, eu coloco a parte inteira. Então o de cima é um chocolate inteiro, vou colocar aqui um chocolate inteiro, e mais a fração do chocolate que não está inteiro, né? Esse chocolate não está inteiro, então eu coloco só em formato de fração, 3 quartos. E a representação do nosso número misto fica desse jeito, 3 quartos, tá? Quer dizer que é 1 inteiro mais 3 quartos do outro. Tá bom, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Vamos lá então, ó. Temos aqui um outro exemplo. Nesse exemplo a gente tem 3 figuras, tá? Essas 3 figuras elas são iguais, tá? Tanto para a fração imprópria quanto para o número misto, pessoal, as figuras elas devem ser iguais, divididas com a mesma quantidade. Então, olha só, essa primeira figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços também. Beleza? Então, as figuras devem ser iguais. Ó, vou chamar essa aqui de primeira figura, tá? Essa aqui é a nossa segunda figura. E essa aqui é a nossa terceira figura. Beleza? Olha só, pessoal. Da primeira figura, eu tenho uma figura que é dividido em 6 pedaços. Lembra que a gente contou aqui? Tem 6 partes. Então, eu coloco 6 aqui. E quantas partes estão pintadas? As 6 partes estão pintadas, né? Então, aqui em cima é as partes que estão pintadas. A gente põe 6 também. Beleza? Só que lembra, quando o número de cima é igual ao número de baixo, a gente pode representar isso aqui por 1, né? E faz sentido, né? A figura ela está inteira, né? Não foi retirado nenhum pedaço dela. Então, quando a figura está inteira, né, nós dizemos que temos um inteiro. Então, ou a gente representa dessa forma aqui, né, em fração, ou a gente representa dessa forma aqui, um número inteiro, tá? Da segunda figura, que é igual à primeira, né? Mesma coisa, né, pessoal? Nós temos aqui uma figura de 6 pedaços. Os 6 pedaços estão pintados, então em cima é 6. E a figura está inteira, ela está completa, né? Não foi retirado nenhum pedaço. Figura inteira, temos mais um inteiro aqui, tá? Já na terceira figura, nós temos também aqui, né? Tá vendo aqui a terceira figura? Tá vendo aqui? Nós temos também uma figura que está dividida em 6 pedaços, só que tem quantas partes pintadas, pessoal? Né? Vou mudar aqui de cor, tem uma parte pintada, 2, 3, 4, 5 partes pintadas, né? Então aqui em cima vai ser 5, beleza? Podemos representar como um inteiro? Não podemos, né? Porque a figura não está inteira. Então, essa terceira figura só fica no formato de fração mesmo, tá? E aí, e para representar em forma de número misto, pessoal? É o seguinte, ó. Eu tenho um inteiro mais um inteiro, né? Uma figura inteira mais uma figura inteira e mais 5 sextos da última figura. Aí o que a gente faz, pessoal? Os nossos inteiros aqui, ó, a gente soma, tá? Então temos 2 inteiros, né? Temos 2 figuras inteiras mais os 5 sextos aqui, ó. Então o nosso número misto vai ser aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó.
2 5/6, tá? O 2 aqui, que não está em formato de fração, são os inteiros. E o 5/6 aqui é a figura que não estava inteira. Beleza? Como nós faríamos, pessoal, para representar isso aqui na forma de fração imprópria, né? Ao invés de representar como número misto. Aliás, por que é número misto? Ó? Porque uma parte é inteira e a outra parte é fração, tá? Então temos essa parte aqui, parte inteira, né? E temos essa outra parte aqui, que é parte fração. Por isso que ele é misto, tá? Tem duas coisas misturadas aqui, duas coisas misturadas, tá? Agora, pessoal, se nós quiséssemos representar em forma de fração imprópria, nós devemos fazer o quê? Nós devemos somar as 3 frações. Então, a gente vai somar a primeira fração, que é 6/6. Depois, a segunda fração, que é 6/6 também. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver, vamos pegar um espacinho aqui, trocar de cor. A gente pega aqui a primeira fração, 6/6, mais a segunda fração, 6/6 também. E mais a terceira fração, né? A terceira fração é essa aqui, 5/6. Então, 5/6. Mais uma vez, vale lembrar, né? Não vai somar a parte de baixo, hein? A parte de baixo você apenas copia. A parte de cima, aí sim, né? A parte de cima você soma. Então, é 6 mais 6, 12. 6 mais 6, 12. Mais 5, 17. Então, o que significa aqui, ó, essa fração que nós encontramos? Nós encontramos uma fração que representa as 3 figuras ao mesmo tempo. Olha que legal, pessoal. Vamos supor que você não tivesse visto as figuras e você tivesse visto somente a fração. Como o número de cima, ele é maior que o número de baixo, você já pode concluir que essa fração se trata de mais de uma figura, né? Isso é verdade, né? Tem 3 aqui no caso, né? Beleza, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Então, exercício 1. Eu vou fazer o seguinte, né? Para não te dar as respostas de bandeja, eu vou fazer a letra A de cada exercício, né? Olha que beleza, né? Já vai te ajudar, né? Vamos fazer aqui a letra A aqui, então, ó. Escreva as frações impróprias e os números mistos de cada figura. Então, aqui dessa figura, letra A, pessoal, como que fica a fração imprópria, né? Para a gente descobrir a fração imprópria, a gente deve descobrir a fração de cada figura. Essa primeira figura aqui, pessoal, ó, já passa o traço da fração, ó, né? Na primeira figura. Quantos pedaços tem essa figura? Tem 4, né? Então, aqui embaixo você coloca 4. Tá? A outra figura, ela é igual? Sim, ela é igual, né? Ela também tem 4 pedaços, então beleza. Essa primeira figura tem quantas partes pintadas, né? Tem 4, então a primeira figura está aqui. Da segunda figura, nós temos aqui também uma figura que tem 4 pedaços, né? 4 partes iguais. E apenas uma está pintada, né? Nossa, coisa feia que eu fiz aqui, né? Ia fazer um. Apenas uma está pintada. Então aqui em cima é 1. Beleza. Primeira coisa, vamos fazer a fração imprópria, né? Parte de baixo está igual? Tá, né? Aqui é 4, aqui é 4. Então vamos somar aqui, ó. Parte de baixo, lembrando, não faça 4 mais 4 dá 8, tá? O 4 permanece 4 aqui, tá? A parte de cima, aí sim, né? Você vai fazer 4 mais 1, vai dar 5. E aqui temos a nossa fração imprópria, né? Perceba que o 5 é maior que o 4, tá? Isso configura uma fração imprópria. Agora vamos fazer aqui, ó, o número misto, tá? Número misto, vamos pegar aqui a primeira fração, que é 4/4, né? Representa essa primeira figura aqui, ó. Perceba que essa primeira figura, ela está completa, ela está inteira, beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 inteiro, beleza? Essa fração aqui, ó, essa figura, ela está inteira? Não, ela não está inteira. Então, eu só posso representar ela na forma de fração.
né? A gente já viu que essa fração ela é 1 sobre 4, né? Tem 4 pedaços. Vamos lá, mouse. Tem 1, 2, 3, 4 pedaços, né? Aqui. E só um aqui, ó, está pintado. Então, o que eu faço aqui, ó? Esse 4 sobre 4 eu posso representar como 1. E 1 sobre 4 eu apenas coloco aqui do ladinho dele, ó. Olha que beleza. Vou fazer aqui sem a bolinha, ó. 1 inteiro e 1 sobre 4, né? O 1 é a nossa parte inteira e o 1 sobre 4 é a nossa parte fração, né? Nosso número fracionário aqui. Beleza? Vou deixar a letra B e a letra C para você fazer sozinho, tá? Se você não conseguir, coloca aqui no comentário, tá? Ou entre em contato comigo. Pessoal, letra não, né? Exercício 2. Exercício 2. Temos aqui, ó. Desenhe as figuras de cada fração imprópria a seguir. Opa, agora mudou um pouco, né? Agora eu tenho a fração, mas eu não sei a figura. Beleza? E aí, professor, como é que faz isso? Vou fazer a letra A, tá? Letra A. Para você, de bandeja, hein? Pessoal, você tem que entender bastante da fração. O que representa o número de cima, o que representa o número de baixo. Primeiro você vai fazer a análise do número de baixo, tá? O que significa o número de baixo, pessoal? Eu vou fazer aqui o nosso chocolate, tá? Eu prefiro fazer essa barrinha, é bem mais fácil. Esse número que está aqui embaixo, ele representa a quantidade de partes que a nossa figura vai ter. Então a nossa figura vai ter quantas partes? 2 partes, tá? Aqui 2 partes. E o que significa o número de cima? É quantas partes vão ser pintadas, né? Então olha só, vou pintar uma parte, vou fazer o seguinte, ó. Vou pintar uma parte, vou pintar mais uma parte, não, vou fazer do jeito que eu estava fazendo mesmo, vai ficar melhor. Vou pintar uma parte, vou pintar mais uma parte, e professor, já pintou 2 partes, mas precisa pintar 7. E aí, o que faz? O que faz? Desenha outra figura, né? Compra outro chocolate, poxa vida, você é rico. Vamos lá, ó. Brincadeira, tá, pessoal? O meu próximo chocolate, ele também será dividido em quantos pedaços? 2, né? Só que não muda, vai ser sempre 2. Agora dá para eu pintar mais partes, né? Eu já tinha pintado 1, 2, eu vou pintar agora 3, 4. Professor, ainda não deu. O que faz agora? Opa, vamos desenhar mais uma figura igual, ó. Mais uma figura que vai ser dividida aqui, ó, em 2 partes, né? Dividimos aqui em 2 partes. Agora vamos pintar, ó. A gente já pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não deu, né? O que eu vou fazer? Vou desenhar mais um aqui, ó. Não tem problema. Vamos desenhar mais um. E vou dividir também em 2 partes, né? Lembra aqui, parte de baixo é o número de partes, né? Então, dividir aqui em 2 partes. Agora vou pintar de novo, ó. Já pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse aqui não vai pintar? Não, já pintei 7. Ele quer que pinta 7. Tá bom? Então, a representação em forma de figuras seria desse jeito. Beleza? Se não dá para pintar a quantidade aqui que ele pede, né? É o número de cima, né? É o numerador. Você tem que desenhar mais figuras. Tá ok? Vamos fazer aqui o exercício 3, que trabalha exatamente com a mesma fração, né? Só que agora ele pede o quê? Ele pede para que você represente essa fração imprópria, né? Imprópria porque o número de cima é maior que o de baixo, na forma de número misto. Opa, como é que faz isso agora? Muito simples, pessoal. Número misto é uma parte inteira e uma parte fração. Como que eu faço aqui, ó, a fração dessa primeira figura? Essa primeira figura ela tem 2 pedaços e está pintado 2. Essa figura ela está pintada totalmente? Ela está pintada inteira? Sim, né? Então isso aqui é igual a 1. A mesma coisa vai ser para essa figura, né? Isso aqui também vai ser
uma figura inteira pintada. E essa aqui também, né? Tem tá dividido em dois pedaços, foi pintado duas, está pintado completamente, está pintado inteiro, e temos então mais um inteiro aqui. E essa figura aqui está pintada inteira? Não está, né? Então essa figura aqui ela tem dois pedaços, né? E está pintado um pedaço. E não posso dizer que ela é inteira, então não posso dizer que ela é um inteiro. Pessoal, então tá aqui, né? Tá pronto, né? A gente tem quantos inteiros aqui, ó? 1, 2, 3. Então a gente tem 3 inteiros. E que fração que a gente tem aqui, ó? Tem 1 sobre 2. Então 1 sobre 2. E tá aqui, esse é o nosso número misto, tá? Número misto porque o que está misturado aqui? Está misturada a parte inteira e está misturado aqui com a parte fração, certo? Beleza? Ficou feio aqui esse F, né, galera? Então vamos lá, ó. Vamos fazer esse exercício 4 agora. Deixa eu apagar aqui, né, que ele está atrapalhando. Então, pessoal, exercício 4. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer só a letra A, tá? Vou deixar o outro para você fazer. No exercício 4, ele pede o seguinte. Escreva o número de meses correspondente a cada item, né? Então, temos aqui na letra A 1, 3/4 de ano, né? Ele quer saber, em meses, quanto que dá isso aqui? Então é o seguinte, pessoal, como é que eu resolvo isso? Ó, é um número misto, não é um número misto isso aqui? O que que significa esse 1 aqui, ó? Esse 1 significa um inteiro. O que inteiro? Um ano, né? Um ano inteiro. E o exercício ele quer em meses, né? Então esse aqui, ó, devia ter feito mais para lá, né? Esse aqui, ó, esse um ano inteiro, esse um ano, ele é igual a quantos meses? Um ano tem 12 meses. Beleza, já descobri aqui, ó, a primeira parte já matei, né? E agora essa segunda parte aqui, ó, e essa segunda parte aqui, ó, 3/4 de ano. Puxa vida, como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Olha só, a gente quer em meses, não quer? A gente vai fazer da seguinte forma, então, ó, vamos calcular 3/4 de um ano, né? Então a gente quer saber quanto que é 3/4 de 12 meses, tá? 12 meses. E a gente faz essa conta aqui, tá? Professor, eu não entendi. Olha só, um ano tem 12 meses, não tem? Eu vou calcular essa fração 3/4, quantos meses representa dos 12 meses, que é um ano inteiro. Como que faz essa conta aqui, pessoal? Aqui, ó, a gente pode estender esse traço aqui, ó. Só podemos fazer isso porque esse sinal aqui é de multiplicação, tá? Se fosse soma ou subtração, você não poderia fazer isso, tá bom? Como é uma multiplicação aqui em cima, não tem problema. Galera, é o seguinte, a gente pode fazer ou essa conta primeiro, tá? Deixa eu voltar agora. Ou a gente pode fazer essa conta aqui, ó. Beleza? Como assim essa conta aqui, ó? 12, lembra que o traço é dividir também, né? 12 dividido por 4. Eu prefiro fazer essa conta primeiro. Por que que eu prefiro fazer essa conta primeiro? Porque daí a gente trabalha com números pequenos, né? Números menores. Então, ó, como é que vai ficar isso aqui, ó? O 3 eu copio, que eu não mexi com ele ainda. O sinal de vezes ainda não mexi com ele, então eu copio, tá? Eu vou fazer isso aqui, que eu circulei de verde aqui, né? Quanto que é 12? Quanto que é 12 dividido por 4? Olha só, pessoal, 12 dividido por 4 dá 3, né? Por que 3? Porque 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, essa conta aqui que eu circulei de verde deu 3. Aí eu ponho aqui o 3, né? O outro 3 e o vezes estava esperando, né? Estava esperando eu fazer a conta. E aí, galera, ó, quanto que é 3 vezes 3? Dá 9. O que que eu concluo disso, pessoal?
o que que eu concluo disso? Que 3/4 de um ano é igual a 9 meses. Beleza? Então, a gente tinha aqui da parte inteira, né, 12 meses, não precisou fazer tanta conta assim, né? Porque a gente sabe que um ano são 12 meses. 12 meses, mais o 3/4 de um ano deu 9 meses. A gente põe aqui 9. E a gente faz, quanto que é 12 mais 9? 12 mais 9 dá 21. 21 o quê? 21 meses, né? 12 meses mais 9 meses, 21 meses. Beleza? Para fechar a aula de hoje, galera, vamos fazer aqui o exercício 5, tá? Mesma coisa, ó, mesma coisa do exercício anterior, só que agora não está falando mais sobre anos e meses, está falando sobre dias e horas, tá? Vamos fazer aqui a letra A. Letra A a gente tem a parte inteira, que é 1. Então, esse 1 aqui, ó, bom, deixa eu fazer o resto, ó. Parte inteira que é 1 e a parte fração que é meio, meio-dia, né? Meio. Não era para escrever isso, né, galera? Não precisa escrever. É meio-dia. Então, como é que funciona isso? Ó, o exercício está pedindo, escreva quantas horas que equivale isso aqui. Então, ó, num dia inteiro... vamos pegar aqui a parte inteira, né? Então, um dia inteiro. Um dia inteiro tem quantas horas? Ele quer saber em horas, né? Um dia tem 24 horas. Beleza? E vamos fazer agora a parte da fração, né? Pessoal, isso aqui nem precisava fazer aquela conta lá, né? Quanto que é metade de um dia, né? Se um dia inteiro tem 24 horas, metade de um dia vai ter metade de horas, né? 12. Mas, se você não tiver seguro para fazer essa análise, você pode fazer a conta, não tem problema. Então, como é que eu faço? Ó, eu quero saber quanto que é meio, né? Metade de um dia. Um dia tem 24 horas, né? O exercício quer saber horas, né? Então, a gente põe 24 horas. Então, aqui a gente montou a conta para descobrir quanto que é meio de 24. Mesma coisa, né, pessoal, que eu fiz anteriormente, né? Posso estender isso aqui, porque é o sinal de vezes, né? Por isso que eu posso fazer isso. E aí, ou eu faço 1 vezes 24, ou eu faço 24 dividido por 2. Aqui eu posso até fazer o de cima primeiro, né? Posso fazer aqui, ó, 1 vezes 24. Quanto que dá 1 vezes 24? 1 vezes um número dá o próprio número, né? Dividido por 2. Aí. E por fim, pessoal, como é que eu resolvo isso aqui, né? O número de cima dividido pelo número de baixo. Então, 24 dividido por 2. Beleza? Como que fica essa conta aqui, pessoal? 24 dividido por 2 vai dar 12. Certo? E aqui nós terminamos a conta. Tá? Terminamos. Eu descobri que meio-dia dá 12 horas. Então, olha só, eu tenho 24 mais 12. Quanto que dá isso aqui, pessoal? Vai dar 36 horas. E aí, terminamos o exercício. Beleza? Obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Até mais.